tarde a todas, boa tarde irmãs e irmãos que irão ver esta gravação, que irão ouvir a mensagem que eu tenho para vocês para este dia. Novo tempo, novas vestes. Eu me baseei nessa revista, a revista Visão, que vem para nós mulheres da MCM, alguma delas tem a revista, e achei muito interessante esta passagem, esta mensagem que elas fizeram, e adaptei esta mensagem para trazer hoje para vocês. Ali nos fala de Colossenses 13:12. Então é uma passagem aonde Paulo fala ao povo colossense, né, naquela época, e a passagem 12 nos diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então Paulo fala isso porque naquela ocasião eles andavam nos seus maus caminhos, desobedecendo, cultuando outros deuses e mentindo, várias outras coisas ruins que eles andavam fazendo, né? E isso no versículo 9 e 10 de Colossenses, do capítulo 3, 9 e 10, fala isto, que eles andavam nos maus caminhos. Então, Paulo quer trazer, ele solicita então para o povo colossense que eles se submetam aos ensinos e princípios do Senhor, que abandonem os maus comportamentos, que é a idolatria, a mentira. E para isso Paulo faz 3 afirmações que vai ajudar o povo a melhorar as suas atitudes em sua vida, em suas vidas, né? Porque era o povo de Deus que naquele momento estava saindo fora dos mandamentos e ensinamentos. Então a primeira afirmação que Paulo faz é: vocês são povo de Deus. Paulo está lembrando que eles são povo escolhido de Deus e que deixem os seus maus caminhos para viver e obedecer os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Adorar somente a Deus, relembrando a eles que eram filhos de Deus. A segunda afirmação: Deus amou este povo. Deus amou esse povo, assim como Ele ama nós, né? Sempre nos amou. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então isso é muito importante, essa certeza de que teremos vida eterna se crermos em Jesus Cristo. Então aqui Paulo relata ainda, porque ele conhecia os ensinamentos de Jesus e sabia que Jesus veio para que o povo escolhido tenha vida, e vida plena e com abundância. Ainda que sejamos infiéis, nosso Deus continua fiel a nós. Ele vai continuar nos amando, Ele vai continuar nos ensinando, Ele vai continuar nos protegendo. A terceira afirmação, então, diz: Ele nos escolheu para sermos dele. Que certeza é essa, agradável, né? Nós temos certeza de que somos de Deus quando aceitamos Jesus, né? Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Afirmação, então, a terceira: Ele nos escolheu para sermos dele. Paulo também quer deixar claro aos colossenses que eram um povo escolhido, filhos de Deus, e que precisavam abandonar o velho homem
e revestir-se do novo homem em Jesus. Novas vestes, e também que foram escolhidos para frutificar, para dar frutos, não só estar no mundo por estar como nós, né, que muitos pensam, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho isso, ponto, chega. Não, a gente veio para frutificar, aonde Deus nos colocar. E João 15:16 é bem claro. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então eu trago essa mensagem aqui para nós, neste momento em que a gente está vivendo, né? Uma época de pandemia, uma época que amedronta, uma época que nos limita, uma época que nos trava, que nos entristece também, porque se estamos travadas e amedrontadas, o que a gente vai fazer? Como vai lidar com essa situação, sabendo que nós temos uma missão e nós não podemos parar de falar de Jesus e levar a palavra de Jesus? Então, nessa época de pandemia, nós vamos ficar amedrontadas dentro de casa, depositando a nossa confiança no coronavírus, depositando a nossa confiança nessa pandemia, ou confiando no Senhor Jesus, ou confiando em quem pode nos ajudar, pode nos libertar deste momento de trave, desse momento de medo. Precisamos sim, né, nos proteger, usando a máscara ao sair, lavando as mãos quase que todo o tempo, não se aglomerando, não ficando junto onde se tem um determinado lugar onde tem muita gente, não ficamos naquele lugar, voltamos outra vez, porque nós não vamos se isolar, porque precisamos sair para comprar comida, nós precisamos de farmácia, nós precisamos ir à feira. Eu que dou assistência ao meu pai, então toda hora falta alguma coisa, precisa ir para a rua, precisa pegar receita em médico, precisa levar ao médico, então precisa levar ao banco, então é bem complicado. Mas sabemos que tem pessoas, que tem mulheres, que tem os idosos principalmente, que a rotina deles é estas atividades: mercado, farmácia, casa, mercado, farmácia, casa. E a vida espiritual dessas pessoas como está? Porque muitos idosos às vezes não enxergam para ler, eles não têm acesso à internet, eles não conseguem localizar o Facebook para buscar, ou não tem Facebook, ou não tem um aparelho que possam ver o culto, por exemplo, como o culto agora que está sendo feito pelo Facebook, que agora nessa pandemia em bandeira vermelha, então nós não podemos nem ir à igreja. Como está a vida destas pessoas que muitas vezes foram abandonadas pelos filhos, não abandono, né, de não cuidarem, mas assim, eles reduziram as suas visitas, reduziram os seus telefonemas. Então, como essas pessoas estão se virando? Como elas estão fazendo? E o que nós estamos fazendo para ajudar estas pessoas nesta hora de pandemia? É uma fórmula muito interessante essa dos cultos ao Facebook nesta época, né? Porque nós não vamos parar de cultuar a Deus. Então, vamos tirar este tempo precioso de sentar em frente ao aparelho, né? Em vez de sentar no templo, né? Esperando onde fica o pastor, onde fica todos os que cantam. Não, nós sentamos em casa, nós se acomodamos também para
ouvir a palavra de Deus. E ali a gente está vendo o pastor, a gente está vendo a banda tocar, cantamos junto, oramos junto, e isso é muito importante. Que bom que não parou, que bom que segue. Mas eu penso nas pessoas em que não têm esta oportunidade, que não podem sentar e ter isto. E que muitas vezes os filhos não vão na casa desses familiares para não levar o coronavírus ou ou por comodismo também. É muito fácil dizer, eu não vou porque não quero levar a doença para ti. Mas e daí? Nós vamos ficar isolados? Nós vamos não nos importar com essas pessoas? Outro detalhe também, vamos nos acomodar, por exemplo, quando não precisamos levantar cedo, não precisamos sair de casa ao domingo para ir ao culto, mas e como que está sendo para nós também? Nós estamos nos acomodando? Vai aparecer no Facebook, vou escutar depois, não vou agora, não vou levantar cedo ou não vou me dedicar, não vou tirar esse tempo para cultuar. Nós também falhamos, né? Porque muitas vezes fazemos isso, não tiramos o tempo. E esse tempo precioso para Deus é importantíssimo para a nossa vida. Então nós precisamos não nos acomodar, não deixar para depois. A hora do culto é a hora do culto, vamos cultuar, vamos reunir a família, vamos fazer o possível para estar em comunhão com o nosso Deus, com Jesus. Não vamos colocar outras prioridades neste momento de culto, nesses horários, nos domingos, outras prioridades. Vamos cultuar o nosso Deus. Também as nossas visitas estão restritas agora, que estamos com a bandeira vermelha, né? Então, tá complicado para quem gosta e que tem o chamado para fazer isto, sabe? Nós também precisamos nos voltar a Deus, porque naquela época era essencial que o povo daquela época se voltasse para Deus. E nós não somos diferentes. Nós precisamos voltar a Deus, a se voltar ao nosso Deus. Nós precisamos, em oração, nós precisamos que Deus nos oriente, que nos dê a direção de como nós fazermos a missão, a nossa missão. Cada um tem a sua missão, né? Então, para que nós saímos desta pandemia, neste momento, não nos acomodarmos em casa. Então, nós precisamos da orientação de Deus. E em oração Deus pode nos orientar, Ele pode nos direcionar através do Espírito Santo, Ele pode ensinar, Ele nos ensina. Então, temos que orar mais, temos que pedir mais, temos que nos dedicar mais, nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus que está na Bíblia, orar mais, falar com as irmãs, principalmente os mais velhos, as mais velhas, como eu relatei antes, como nós levaremos para essas pessoas que não têm porque o celular hoje é uma comodidade, é uma necessidade já, né? Mas que tem muitos que não têm essa facilidade mesmo para lidar com o aparelho. Então, nós precisamos, como servas de Deus, como servas que servimos, como servos, como povo escolhido de Deus, ajudar essas pessoas, ligar para elas, falar com elas. Não podemos nos abraçar, não podemos ir nas suas casas, mas podemos falar através do celular. Temos o WhatsApp gratuito, então que podemos ligar e conversar. Se não dá para conversar, que a outra pessoa não tem o WhatsApp, podemos mandar mensagem, podemos... tem várias maneiras, mas nós não podemos nos acomodar como servas de Deus e deixar de fazer a nossa missão, aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós já obedecemos a Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas Ele não quer só isso, Ele quer mais, Ele quer que sirvamos Ele, que sejamos servas verdadeiras, fiéis a Ele, levando a palavra dEle e ensinando a quem não conhece ainda Jesus.
fazendo a palavra de Deus que está na Bíblia ser conhecida por todas as pessoas. A decisão de seguir ou não, isso é de cada pessoa, mas nós, como servas e missionárias, precisamos levar adiante. Vejamos o restante do versículo 12, então. Revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. No versículo 13 nos diz ainda, suportando-se uns aos outros e perdoem como Jesus perdoou, morrendo na cruz por mim e por você. No versículo 14 ainda diz, e revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor, porque sem esse amor em nossos corações, nós não conseguimos sair dessa pandemia para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, para levar um pouco de alegria para as pessoas, para levar consolo para as pessoas que ficam desorientadas e precisam dessa orientação, que precisam desse consolo, que precisam de alegria. Então, minhas irmãs, nesta pandemia, sabemos que não podemos abandonar a nossa missão de frutificar onde fomos plantadas, onde estamos. Nós temos uma família, nós temos vizinhos, nós temos amigos, eles também precisam de nós, não só os irmãos, mas principalmente, claro, os irmãos em Cristo, né? Falando de Jesus para as pessoas, levando a palavra de Deus para ser conhecida das pessoas e obedecendo a Deus, entregando a nossa vida a Jesus e vivendo na sua dependência. Esperar sempre, orando, levando todas as aflições, porque temos aflições diárias nessa situação de pandemia. A aflição é muito maior. Como vou proceder? Como vou fazer? O que fazer agora nesse momento? Então, levando toda essa aflição a Deus, para que Ele nos esclareça, nos oriente, para que vivamos na dependência dEle. Então, como eu já falei antes, através do WhatsApp, podemos falar com as irmãs, orar com elas, orar por elas, levando consolo através de mensagens e, quando possível, visitar principalmente os irmãos em Cristo. Falando do amor a Deus, que deve ser o nosso primeiro amor, amando o nosso próximo, nos importando, cuidando, orando pelos nossos irmãos. Com isto, e fazendo a vontade do Pai, estamos depositando a nossa confiança em Jesus. Agora chegamos lá, né? No início da mensagem, então, ali foi falado que estamos depositando a nossa confiança no coronavírus. Então, se nós nos dedicarmos, se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, nós conseguimos, sim, ajudar as pessoas a sair da nossa zona de conforto. É muito fácil agora, não vou porque tem pandemia, não vou porque isso, e acabamos, não podemos nos acomodar, mas é bem fácil se acomodar nessa época, porque é mais fácil ficar de pijama, é mais fácil não sair de dentro de casa, mas nós não podemos nos acomodar como servas. Fomos escolhidas, somos povo escolhido de Deus e temos a obrigação de sermos missionárias, de fazermos a diferença onde fomos plantadas. E como seria tirar as vestes antigas neste momento, né? Eu falo de pandemia porque a mensagem escrita ali na revista é sobre a pandemia. E eu sempre falo para todas as pessoas que eu consigo falar, né? Que na Bíblia, em Efésios 6:10, fala da armadura de Deus. Eu sempre falo na armadura de Deus para as pessoas e sempre digo que antes de eu sair, vou para qualquer lugar, e até orando com as pessoas eu falo da armadura de Deus, que eu peço que Deus coloque a armadura de Deus em volta de mim, em volta dos meus familiares, em volta da minha filha, do meu genro, da minha neta agora que eu tenho, e que a proteção de Deus, os cuidados de Deus é que vão afastar este vírus ou não ficarmos doentes ou ficarmos levemente doentes. Então, a armadura de Deus que está em Efésios 6:10,
que nos diz assim, ó, quanto mais sede fortalecidos no amor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é sobre isso também que eu falo, né? Quando eu peço a armadura de Deus, é porque se eu não pedir, se eu não... quando eu sair, eu vou ficar propensa, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, em volta de nós e dentro de nós. E o diabo está de redor de nós, esperando uma oportunidadezinha para poder entrar e nos colocar alguma... na nossa mente, palavras, pensamentos ruins que vão nos fazer pecar. E assim também com relação ao vírus, né? Eu me refiro ao vírus. Então, ficarmos firmes contra as armadilhas, as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo, tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É muito importante isto. Então agora eu vou ler o que eu coloquei sobre isso. Esta é a proteção que devemos precisar vestir. Neste momento de pandemia, Deus está falando ao seu povo, que somos eu e vocês. Precisamos nos adequar, sermos obedientes, mas vestir adequadamente para estar e fazer a diferença onde Jesus nos colocar para darmos fruto. Esta é a importância. Para nos fortalecer, para fazermos a diferença onde Jesus nos colocar, para darmos fruto. E também nos vestir da misericórdia, da bondade, da humildade, da delicadeza no falar. Isso é outra situação, né? Muitas vezes nos deparamos com uma situação, em vez de contarmos até 10, não, né? Sai aquela resposta meio ríspida. Então, é importante ser delicada no falar. E no vestimento da paciência, termos paciência. Levarmos tranquilidade às pessoas quando formos falarmos, elas saberem que elas podem contar com nós, que nós iremos ouvi-las, que nós iremos entendê-las, que nesta pandemia eles estão passando por isso. Não é fácil não, minhas amigas, minhas irmãs, mas tudo é possível quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Ele nos conduzirá a fazer a coisa certa, a irmos nos lugares aonde Ele permitir, porque se Ele está permitindo que vamos visitar e vamos nos lugares, é porque Ele estará nos protegendo. Ele estará protegendo a pessoa que pediu, a pessoa que está precisando neste momento. Então, que sejamos servas, vou frisar isso, servas verdadeiras, servas fiéis ao nosso Deus querido que nos criou e nos formou e nos cuida e nos protege. Então, indo para o final da mensagem, duas considerações importantes para nós. A primeira, nós estamos no reino da luz. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos colocou no reino de Jesus. Somos amadas de Deus e Ele não exigiria de nós o que não podemos fazer. De jeito nenhum. Então, se Ele está nos colocando para servas que servem, creiam, amadas irmãs, assim como estamos, é possível servir, é possível um novo começo, é possível novas vestes, é possível sermos ponte entre os nossos irmãos. Então, vestirmos
a vestimenta da misericórdia, da bondade, da humildade, da delicadeza no falar, da paciência. É possível sim que a gente sejamos assim, e eu sou prova viva disso, porque eu oro e peço sempre, porque eu tenho meu pai e eu preciso muita paciência e ele está me dando. O segurar a língua muitas vezes é muito difícil, mas é possível. É possível sim. Então, a segunda consideração, a partir do momento que compreendemos e decidimos obedecer esse ensino bíblico, precisamos entender que há coisas da nossa condição, coisas que nos atrapalham por causa da nossa condição pecaminosa. Em Hebreus 12, 1 e 2, deixa eu abrir em Hebreus. Em Hebreus, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grave nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, nos fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos, irmãs e irmãos, sermos amáveis, delicadas no falar, ter bom humor e exercitar o perdão. Falar da importância do perdão, também nesta época de pandemia, porque pode muitas vezes pessoas guardarem rancor por não estarem sendo visitadas, por não estarem sendo acompanhadas por familiares, enfim, filhos que se afastam um pouco do pai e os pais ficam magoados porque o filho não está dando atenção. Então é muito fácil guardar rancor no coração. Então é importante que nós falamos do amor, do perdão, porque se não tiver amor, de nada nos adianta. Então, também nesta época de pandemia, né, porque é bem fácil as coisas tomarem outro rumo, nós perdermos o foco, mas que o foco seja o amor de Jesus, porque ele passou e deixou este amor verdadeiro, este amor puro, este amor simples, esse amor que cuida, que se importa, que ouve. Tem que existir o amor aqui dentro, minhas irmãs. Precisa desse amor aqui dentro. Porque juntas nós seremos mais fortes, unidas nós seremos mais fortes e faremos a diferença, seremos diferentes. E era isso que eu queria trazer para vocês, esta mensagem simples, demorou um pouquinho, porque senão não consigo falar tudo e explicar. Mas não podemos nos reunir, né, nem para nos despedirmos, nem para fazermos um encontro no final do ano. Mas Deus sabe também de todas as coisas e sabe que nós estamos com saudade uma das outras, mas não vamos nos perder uma das outras, vamos nos ajudar através de mensagens e de áudios, vamos nos falando. Mas chegou então dezembro, né? Parece que foi ontem o início do ano e mais um ano e bem diferente esse ano. E é com alegria assim que eu venho desejar a todas vocês que tenham todo o cuidado possível, se revistam então dessa armadura de Deus, peçam a Ele toda a proteção ao sair, ao fazer qualquer coisa diferente no dia a dia de vocês, aonde vão colocar vocês em exposição a esse vírus, né? Mas sempre firmes, sempre pedindo a proteção, não esqueçam disso. Que vocês tenham um ótimo Natal, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de felicidades.
Se puderem se reunir com os familiares, ótimo, passam bem e felizes. Se não puderem também, aceitem o momento em que nós estamos passando, porque aceitando as condições que vêm, fica mais fácil para nós passar o dia, passar os dia a dia. Então, que isso não seja pretexto ou desculpa para ficarmos bravos, para ficarmos irritados, para, enfim, não sermos felizes, não termos alegria ou perdermos a nossa alegria. Não deixamos nada tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, porque essa paz, essa alegria vem de Jesus. Então, que eu tenha sempre Jesus presente na minha vida, na minha mente, no meu coração, para não deixar que tire essa paz e essa alegria. Também o final do ano, né, a passagem de ano, que vocês tenham as festividades com muita alegria, mesmo só a família e não podendo ir viajar, se reencontrar com seus familiares, então, mas que tenham essa alegria de Jesus, não deixem qualquer situação tirar o foco de vocês e a alegria, porque nós vivemos num momento onde nós precisamos ser alegres, demonstrar a alegria verdadeira e levar essa alegria às pessoas, para que de uma forma ou de outra nós podemos contagiar as outras pessoas, levar isso, contagiando as outras pessoas, né, fazendo a diferença aonde estamos, levando isso tudo para as outras pessoas, enfim, irmãos e não irmãos, e todos os que nos rodeiam e convivem e são nossos amigos também, porque temos amizades que não são irmãos da igreja. Então precisamos ser alegres e felizes para todos, não para um ou para outro, ou ser diferente com um ou com o outro. Então eu deixo essa mensagem para vocês, muita alegria, muita felicidade, e eu ainda quero orar com vocês, trazer um pouquinho, levar um pouco dessas nossas aflições, sabendo que temos um Deus, que temos Jesus que morreu por nós e temos o Espírito Santo que nos consola. E podemos crer que tudo vai mudar, tudo vai passar. E nós, como povo de Deus, povo escolhido, que nós tenhamos e buscamos sempre pedindo, clamando a Deus que essa pandemia passe, que esse vírus suma das nossas vidas, do nosso meio onde vivamos. E eu ainda quero orar com vocês. Então vamos orar? Nosso Senhor Deus, Tu és Deus soberano, Tu és o Deus de amor, o Deus da bondade, o Deus de poder também, o Deus de autoridade, mas é um Deus de milagre, que pode fazer milagre nas nossas vidas, nas vidas das nossas irmãs, dos nossos irmãos em Cristo e os que ainda não conhecem a Jesus, pode fazer milagre também. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de trazer essa mensagem às irmãs, que será depois colocado no grupo da IMCM de Mulheres Cristãs em Missão. Somos mulheres em missão, Senhor, no Teu reino, e queremos passar isso para as outras pessoas. Por isso oramos agradecendo, que nós somos muito gratas também por tudo que o Senhor fez por nós. Essa pandemia também nos trouxe coisas boas, não só coisas ruins. Então precisamos ser gratas pela nossa vida, pela nossa saúde, pela alegria que o Senhor nos dá, pela essa certeza, Senhor, de que um dia Jesus vai nos levar a ver Deus e viver na eternidade com Ele. Cuida de cada uma, Senhor,